Olá, muito boa tarde na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Está entrando no ar mais uma edição do programa Teológico, primeira edição. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel e quero saudar-lhes, como faço todos os dias, dizendo Reeirene tu Kyriou, isto é, a paz do Senhor em grego bíblico. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, a paz do Senhor a você, que abrilhanta esta programação, nos dando o privilégio, a alegria da sua audiência. Nossa intenção neste programa é compartilhar a palavra de Deus corretamente interpretada, ensinando a palavra do Senhor, usando as regras de hermenêutica para explicar os textos bíblicos, e, de fato, compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Agora, usando regras de hermenêutica, explicando os textos do ponto de vista histórico-gramatical, não é? Quero dizer que nós já estamos transmitindo a live. Você pode assistir o programa através do meu Facebook, Roberto Cruvinel, e você vai ver ali uma foto onde eu estou no estúdio da Rádio Musical, não é? Então você pode compartilhar. Entra lá agora no meu Facebook, Roberto Cruvinel, e compartilha a live, copia o link, coloca nas suas redes sociais, tá ok? Irmãos, o mote do programa, a motivação dessa programação, não é falar de igreja A, B ou C. A motivação da programação é ensinar a Bíblia. Se você tem uma questão que você viu em determinada igreja, em determinado lugar, ou ouviu em determinado lugar, isso lhe causa preocupação, não há dificuldade de você mandar uma mensagem com uma pergunta, dizendo seu nome, sua igreja, e nós vamos responder aqui com muito carinho. Tome cuidado para não ser deselegante, tome cuidado para não incorrer num dos 3 crimes que está lá no Código Penal, que são crimes contra a honra, tá? Com relação às pessoas. Agora, nossa intenção é, de fato, ensinar a palavra do Senhor, ensinar a palavra de Deus. Nós somos responsáveis por aquilo que falamos. Vocês tiveram aí o debate com o pastor Cláudio Apolinário, trazendo sempre assuntos relevantes, sempre assuntos abençoadores. Agora é o programa primeira edição, chamado de Tira-Teima, né? O Teologia na Lata, e também às 16 horas o pastor Jamias Oliveira voltará trazendo uma palavra poderosa no Teológico segunda edição, com temas relevantes, ensinando a palavra de Deus, não é? Estes são os programas de nossa responsabilidade e de responsabilidade da Rádio Musical FM, mas são programas da casa. Então, nós gostaríamos que você nos desse realmente a sua audiência. Ok? Tem muita gente já na live, o Mário Silva está dizendo a paz do Senhor, Francisco Rodrigues, que a Shalom do Eterno seja com todos os participantes. O Sandro Rogério diz que a programação é abençoada, e hoje não vou falar hoje que sou cruvinista. Legal. Edviges Bessa, bom dia, pastor Roberto Cruvinel, a paz do Senhor, maravilha. Olha, que bênção gloriosa poder estar com vocês e louvar ao Senhor, crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Muitas pessoas me perguntam como se escreve Reeirene tu Kyriou. Eu coloquei no meu Instagram uma imagem com esta frase, Então você pode acessar meu Instagram, @Roberto Cruvinel, novamente, @Roberto Cruvinel, acessar o meu Instagram, e ali você vê como se escreve a frase Reeirene tu Kyriou em caracteres gregos, ok? Tá bom? Então acessa lá, @Roberto Cruvinel. Deixa eu dizer que nós temos aí muito trabalho pela frente. Convidar a você para este sábado, cantata de Natal na nossa igreja às 19 horas. Cantata de Natal, Rua Guanabara, 155, Jardim Planalto, em Arujá. E começa aí o mês com muito trabalho.
e com pregação. Eu prego dia 4 no Brasil para Cristo, 4 de janeiro, Brasil para Cristo do Mirante, dia 5 no Brasil para Cristo ali na divisa de Itaquá com o pastor Mozart, dia 6 no BPC Aranja América, dia 11 no Brasil para Cristo em Guararema, irmãos de Guararema já me procuraram, um irmão de Guararema já me procurou, então eu prego ali no Brasil para Cristo em Guararema, dia 11, dia 21 na Igreja Batista Filadélfia, em Lausanne Paulista. Depois tudo isso está no meu Instagram, @Roberto Cruvinel. Comigo aqui, abrilhantando esta programação, o pastor Richard Godoy, pastor sênior da Igreja Batista Atos 29, em São Caetano, uma igreja abençoada, ele que é membro da diretoria, não é, dos pastores batistas aqui de São Paulo, Batista Independente, né? Isso. Também é professor do seminário Batista Independente, Reirene Tuquírio, meu amigo. A paz do Senhor, meu amigo pastor Roberto Cruvinel, a todos os ouvintes dessa programação abençoada. Eu quero manifestar a minha gratidão a Deus, ao pastor e à banca aqui também, em poder participar mais uma vez dessa programação que tem trazido tanta edificação, tem trazido tanto despertamento e tem esclarecido irmãos preciosos dentro da palavra poderosa do nosso Deus. Maravilha. Olha, eu quero dizer que hoje comigo está o Luizinho, ela que não falta é a Adriana no suporte, né? Aliás, irmãos, eu louvo a Deus pela nossa equipe, né? Tá lá a Maria no telefone também, Ione Borges atenta em tudo. Sabe o que é isso, irmãos? É um trabalho em equipe, não é? Esses programas, esses 3, 4, são na verdade 4 programas da Musical FM, os debates, depois o Teológico Primeira Edição, que é o Teologia na Lata, depois às 3 da tarde, Palavras que Edificam, vocês ouviram ontem o pastor Roberto de Lucena, que palavra poderosa, maravilhosa, não é? E também o Teológico Segunda Edição, com o pastor Jamierson Oliveira. Então, esses programas têm trabalhado para levar muito conhecimento bíblico aos irmãos. E nós não poderíamos fazer isso sem uma equipe. E a nossa equipe que está aqui a postos, trabalhando para a glória de Deus. Pastor, a primeira pergunta, antes disso, quero dizer que você pode mandar uma pergunta aqui para a rádio, tá? 11 9 3339 7799. Agora se identifique. Vou repetir aqui, a intenção do programa é analisar textos bíblicos, ensinar, responder o que você tem interesse de saber. Tem irmãos que fazem perguntas que às vezes não tem nem nada a ver com a Bíblia, que são de questões culturais, e nós vamos respondendo dentro da nossa possibilidade, não é? Do nosso conhecimento. Se você quer entender alguma coisa que você entende que é herético, pensa que é herético, que está fora da sua idiosincrasia religiosa, pode mandar para cá, mas coloca o seu nome, coloca a sua igreja, tá? E no WhatsApp 11 9 3339 7799. Tá ok? Com relação quero lembrar que nós não falamos com relação a nomes de igreja. Não é essa a motivação do nosso programa. O Cláudio pergunta: paz do Senhor, pastores abençoados, me esclareça o versículo de Ezequiel 8,16. Que povo era este? Eu vou ler o versículo em questão. Diz assim: Ele me levou ao átrio interior da casa do Senhor e vi a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor e com seus rostos para o oriente. Eles se prostravam diante do sol, virados para o oriente. Então, para responder esse texto, eu vou falar um pouquinho sobre o contexto onde ele está inserido. Ezequiel, ele foi um profeta que profetizou ao reino de Judá na época do pré-exílio, e também ele foi exilado na Babilônia. E no seu livro ele narra essa trajetória do pré-exílio e também uma parte do exílio e as promessas de restauração de Deus à nação de Israel. E quando ele está narrando aqui no capítulo 8, ele está descrevendo as abominações que os sacerdotes e o povo cometeu contra Deus, que culminou no período
do julgamento de Deus sobre a nação de Israel e com o exílio babilônico. O versículo em questão está dizendo sobre os sacerdotes, então são 24 ali os sacerdotes, né, os 2 turnos, e o sumo sacerdote, por isso que são 25 pessoas. Eles estão olhando para o Oriente e adorando o sol. Então ali, na verdade, são adotando costumes pagãos da Pérsia, dos egípcios, dos fenícios, e eles estão de costas para a casa do Senhor, no sentido de desprezando o verdadeiro Deus. Como Paulo diz, né, adorando a criatura, que é o sol, ao invés do Criador. Então essa é a ideia do texto. Muito bem. Nós temos aqui o Wagner Terra, que está na live. Minha live está no meu Facebook, Roberto Cruvinel. Diz assim: programa abençoado, tenho aprendido muito com o pastor Roberto. Obrigado pela dedicação no estudo da palavra. Musical, a melhor rádio do Brasil. Olha, nós estamos trabalhando, viu, Wagner? Estamos trabalhando mesmo. O Gerson pergunta, o Gerson Helder: sou psicólogo. Como conciliar minha fé com a profissão, uma vez que a psicologia é humanista e antropocentrista? Olha, na verdade, a psicologia, ela pode ser um auxílio dentro daquilo que é a sua profissão de fé. Mas qualquer ciência, seja ela dentro da psicologia ou qualquer outra área, que negue a verdade escriturística, que negue a palavra de Deus, ela deve ser, na verdade, abandonada. É possível ter essa conciliação, né? É possível ter essa conciliação com a teologia e a psicologia, desde que a psicologia seja submissa aos princípios bíblicos, aos princípios elementares da palavra de Deus. Cada coisa no seu lugar, né? Cada coisa no seu lugar. Por exemplo, a pessoa tem uma dificuldade emocional. Jesus pode curá-la? Pode. Pode. Mas Jesus também pode permitir que ela procure um médico? Pode permitir que ela procure um médico. Por exemplo, eu dei aula na seminária há muitos anos, no século passado, dei aula de psicologia da religião, mas quando eu fiz a faculdade, eu estudei psicologia pura, psicologia da religião. Então, o fato de você, por exemplo, estudar Freud, não quer dizer que todos os ensinos de Freud você deve seguir. Agora, é uma profissão importante, né? Fundamental, diria eu, né? Há muitas patologias dentro da igreja que são de ordem emocional, e a psicologia, uma ciência reconhecida, pode ajudar as pessoas a abrirem a sua mente, a tratarem certos tipos de conflito. Se o pastor me permite rapidamente, nós temos na igreja onde eu sou pastor, um ministério que chama Renovadamente. Então são 4 irmãs que são psicólogas de formação, que prestam atendimento psicológico aos membros da igreja, no sentido de que há muitas situações que não são de ordem espiritual e nem pastoral, mas psicológica. Então acho que tem que ter essa distinção, e a psicologia é importante dentro dessa questão. A Bíblia diz que tem tempo para tudo debaixo desse céu. Você não pode espiritualizar tudo, não é? Fulano está doente porque é demônio, ele está em depressão porque é demônio. Pode ser uma ação demoníaca, sim, pode ser, mas nem toda enfermidade é uma ação demoníaca, não é? Tem que tomar muito cuidado. Resposta rápida na vida alheia pode criar problemas. Geralmente quem dá resposta rápida não tem compromisso com o que está dizendo. Sérgio Diniz diz: maravilha de programa, não perco por nada. Pessoal, obrigado você que está na live aí. Compartilhe a live, por favor. Está no meu Facebook, Roberto Cruvinel, estou transmitindo agora. Ok? Quer mandar uma pergunta? 11 9 3339 7799. 11 9 3339 7799. Sal Franco Alves diz que está com saudade de mim. O Bispo Valtinho, programa tremendo. Robson diz que está assistindo. Karina Rodrigues, paz do Senhor. No céu nós iremos nos conhecer? A Karina está perguntando aqui. Karina, acredito que sim, né? Até mesmo há muitos textos que falam sobre essa questão da lembrança, na questão dos galardões, na questão de onde vamos nos assentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Então, eu acredito de fato que nós vamos conhecer uns aos outros,
porém nós não vamos ter esse sentimento humano que nós temos hoje, vamos estar numa condição de glorificação, de perfeição. Isso nós inferimos, né? Não tem um texto claro sobre isso, né? Então, eu estou falando sobre questões que a Bíblia infere, sobre a questão, né, do galardão, sobre a questão do conhecimento, de assentar-se na mesa ali com Isaac, Jacó e Abraão. Então, traz uma ideia de que nós vamos conhecer de fato as pessoas que foram. Mas essa questão do sentimento humano, porque muitas vezes preocupa, mas se eu conhecer ali a pessoa, então eu vou saber que o não foi para o céu. Então, nós inferimos isso no texto de Lucas 16, 19. Né? Exatamente. Porque o Lázaro, ele não falou nada. Quem falou foi o que estava em condenação, que ele sentiu o peso da condenação. Exatamente. Ali naquele texto deixa claro que as pessoas que estiverem no inferno, essas sim, de fato, vão ter a lembrança, né, da sua vida e vão ter lembrança daqueles que ficaram na terra. É interessante entender que inferno, ali Hades, a palavra, inferno é uma palavra latina que na verdade não está no texto original, não está no texto bíblico, não é? Mas que é a tradução para lugar de tormento, né? O Davi Rodrigues aqui na live pergunta: você recomendaria o Novo Testamento em ternário analítico grego-português? De Paulo Sérgio e Odair Olivetti, texto majoritário? Ora, eu não gosto de usar texto interlinear, tá? Eu recomendo o texto majoritário. Eu estou aqui com o Novo Testamento grego, o Nestlé Elland, olha aqui, ó, tá aqui na live, ó, live, 27ª edição, estou mostrando aqui para vocês. 28ª edição, aliás, esse aqui eu até adquiri com o pastor Elias Soares, tá? Esse texto aqui é muito bom. Por que eu não gosto de usar interlinear? É interessante, mas se você quer estudar grego, leia direto o texto. Pega um dicionário, uma boa gramática e estuda direto. Eu prefiro. Aliás, existe uma outra pergunta aqui agora. Tiago, qual a diferença entre a palavra rema e logos? A palavra rema e logos, no léxico, elas são palavras sinônimas. A questão é que o sufixo ma de rema dá conotação de movimento. Por exemplo, pneuma, sopro em movimento. Querigma, mensagem lançada em movimento. Sufixo ma dá esse entendimento. Mas logos e remas são sinônimos. Não é correto, por exemplo, recebe uma palavra rema. Nós ouvimos muito isso entre os neopentecostais, os irmãos neopentecostais. E muitas vezes as pessoas falavam isso, nem sabiam o que estavam falando. Palavra rema, o que é palavra rema? Ainda bem que Deus é mais misericordioso do que a gente, né? Então a palavra rema seria a tal da palavra revelada. Mas esse texto não tem a ver com isso, tá ok? Tá bom? O Luciano Malaquias perguntou aqui no 11933397799, para os pós-tribulacionistas, dentro da doutrina da iminência, onde se encaixam as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo? Na verdade, essa pergunta é excelente, porque nós seguimos uma linha aqui dispensacional, né, um modo de interpretar a Bíblia sobre a questão dispensacional, um modo de estudo, na verdade. Ontem esteve aqui o reverendo Heber Cocarelli, que é aliancista, ele é intermediário. E dentro dessa linha, a gente acredita que a 70ª semana de Daniel será o período da grande tribulação, cumprindo ali a última semana, a última tratativa de Deus para com Israel. Dentro da teologia pós-tribulacionista, que é a pergunta aqui, existe uma dificuldade de explicar a iminência da volta de Cristo. Eu acho que o calcanhar de Aquiles da teologia pós-tribulacionista é essa questão da iminência da volta de Cristo. Porque se de fato a igreja vai estar aqui com o surgimento, o aparecimento do anticristo e também de todos os eventos ali da grande tribulação, não dá para encaixar ali a iminência da volta de Cristo. O que seria a iminência da volta de Cristo? Aquilo que os reformadores, aquilo que os apóstolos e aquilo que a igreja vem pregando durante séculos.
Cristo pode voltar a qualquer momento. Dentro de uma teologia pós-tribulacionista, isso não é verdade. Por quê? Porque é necessário primeiro que apareça o anticristo, que se cumpra aqueles períodos ou de 3 anos e meio ou de 7 anos da grande tribulação. Então isso furta essa mensagem. Na verdade, esse período que é a 70ª semana de Daniel aplica-se, é claro, se aplica a Israel. Mesmo alguém diz, mas os 3 anos e meio de paz não é tribulação. Como não? Se a questão, é o governo do anticristo. Mas é uma relação entre o ser humano e Deus. E é Deus que determina. Como se o homem estivesse chamando Deus para briga. E Deus falou, agora eu aceito. Não é? Dentro disso, Lindomar faz a seguinte pergunta. Apocalipse 6, versículo 2. O cavalo branco representa Cristo ou anticristo? Nesse caso, na verdade, aqui, seguindo a nossa linha aqui de interpretação dispensacional, a gente acredita que esse cavalo aqui representa o falso Cristo, o anticristo, o impostor. Diferente do capítulo 19. Onde de fato ali aparece a volta do verdadeiro cavaleiro do cavalo branco. Por quê? Porque os eventos que se sucedem aqui do versículo 2 são guerra, fome, destruição. Então, a presença do anticristo vai causar isso. E a presença do Cristo verdadeiro vai trazer paz e restauração à terra. Então, nesse caso aqui, o anticristo não é só aquele que nega Cristo, mas o anticristo é aquele que quer se passar por Cristo. E esse vai ser o triunfo do anticristo no período da grande tribulação. Ele ser adorado pelos judeus como se ele fosse de fato Yeshua, como se ele fosse de fato o Messias. Então, dentro da nossa visão aqui, esse aqui é o anticristo e não o verdadeiro Cristo. Amém. Tem uma frase em Yeshua HaMashiach, Ben Davi, Sar Shalom de Israel. Um dia eles vão acreditar nisso. Sim. Jesus é o Messias, filho de Davi, príncipe da paz de Israel. Deixa eu dizer aqui, interessante os programas da Musical. Os programas da Musical FM se completam, né? Como eu digo, são programas que são presentes da rádio, por exemplo. São o debate teológico, são responsabilidade da rádio e daqueles pastores responsáveis. São pastores de igreja, pastores com conhecimento teológico. O pastor Cláudio Apolinário vem trazendo o debate, de segunda a quinta, depois o Papo Tudo de Bom na sexta-feira, às 11 da manhã, programas da Rádio Musical. O Teológico Primeira Edição, comigo, que respondemos às indagações, ajudamos a esclarecer dúvidas, Teologia na Lata, não é? Um tira-teima, como diz o pastor Jamierson. Depois, às 3 da tarde, o programa, que é o programa Palavras que Edificam, foi ao ar ontem com o pastor Roberto Lucena. Depois, o pastor Jamierson Oliveira, às 16 horas, já é uma aula. Com seus convidados, ele tem um tema específico e vão trabalhando o tema específico. Mas os programas vão entrando geralmente um dentro do outro. Olha a pergunta. O Alexandre, tivemos a opinião de calvinista e arminiano, agora queremos a opinião do soberanista. Suicida tem salvação? A minha resposta é o seguinte: eu sou soberanista. Se quiserem me chamar de alguma coisa, me chamem de soberanista, então. Eu sou cristão, mas porque eu não me declaro arminiano ou calvinista, porque eu não tenho interesse de analisar a teologia segundo as lentes embaçadas do dogmatismo. E isso não quer dizer que eu sou melhor do que ninguém. É que eu analiso o texto, a Bíblia, pela origem, teologia pela origem, pela fonte, que é a Bíblia. Tá ok? Eu acredito o seguinte, que eu creio, não pode dar resposta rápida nesses problemas alheios. Você tem um filho ou um parente com problema emocional sério, que pode ter uma descompensação química no cérebro de uma hora para outra? Alguém com uma esquizofrenia, tem alguém assim na sua família? Quer dizer, então, que se a pessoa tiver um problema e não tiver o tirocínio, o juízo daquilo que está fazendo, então ele é responsável. Se a lei trata isso como uma pessoa ineputável, você acredita que a lei de Deus é injusta? Que o texto de Deus, eu não acredito. Então, depende da situação. A pessoa tirou a própria vida, abalo emocional. Eu não acredito, irmãos. Não sei dizer, irmãos. Isso é uma coisa com Deus.
E se eu tivesse todas as respostas, eu estaria sentando no trono de Deus. E como eu não faço isso, não é? É complicado. O que o senhor pensa sobre isso? Eu corroboro da sua opinião, pastor. Eu acredito que essa matéria, ela exclusivamente pertence a Deus. Nós não temos a capacidade de fazer um juízo, de fato, do estado, da condição em que a pessoa se encontrava quando tirou a sua própria vida. Eu conheço casos e acompanho casos onde a pessoa ela tem esquizofrenia crônica, e quando ela realmente entra num surto psicótico, ela não é responsável pelos seus atos, né, diante dos homens. Acredito diante de Deus na mesma questão, né? Deus é muito mais capaz de julgar essa questão do que nós, e eu deixo isso aos cuidados de Deus. Obviamente, o inimigo da nossa alma tem feito uma publicidade, né, com essa questão do suicídio. Nós tivemos aí nesse ano de 2019 muitos casos de suicídio de pastores, e Deus tem chamado a nossa atenção para tratar essas questões com mais cuidado, com um olhar mais crítico, com um olhar mais cauteloso, porque de fato é um mal que tem assolado a vida de muitas pessoas, inclusive ministros de fé protestante. Isso. Então eu tenho muita dificuldade. Por exemplo, um camarada que entra numa guerra, ele sabe que pode morrer, né? O cristão, ele é suicida. Alguém que, por exemplo, Sansão foi suicida. São coisas que nós temos que analisar, sentar com muito temor, não é? Temor. Eu sei de gente que é um doce, mas e tem problemas emocionais, tem deficiência, inclusive com CID, com tudo, mas se ficar descompensado pode se tornar inclusive violento e pode atentar contra si. E aí eu pergunto, e aí, como é que foi? Então eu não vejo, né, nesse caso que eu estou específico que eu estou falando, que haja algum problema. O irmão aqui fez uma pergunta, olha, o Franco diz, pergunta, salário mínimo, não entendi. Porque não sei o que o irmão quer saber sobre isso, se você puder ser mais específico, tá, Franco? Gente, nós estamos transmitindo aqui também pela live. Entra na live agora. Roberto Cruvinel, compartilha a live, Pastor Rodrigo diz, queria fazer teologia, nem vou mais, porque já estou aprendendo muito com o pastor Cruvinel e outros pastores. Ô, pastor Rodrigo, muito obrigado. Mas deixa eu te falar, aliás, presta atenção que em breve nós teremos aqui novidades que vão abençoar muito a sua vida e o seu conhecimento, viu? Com pouco recurso você vai conseguir estudar, vai ser uma grande bênção, vai ser muito bom. O Irineu pede para mandar um abraço para os ouvintes de Itaquá, um abraço, Itaquaquecetuba, pastor, nós temos pastores abençoados, pastor Zé Pedro, Deus te abençoe aí, Itaquaquecetuba. O Rafael pergunta, qual é a função do diácono hoje? Como trabalhar? Existem algumas palavras para ministro, para servo, né? Um dos meus livros, que também já está esgotado, que é um curso para obreiros, né? Eu trato sobre esse assunto, a palavra diáconos, a palavra hiperetes, as palavras sinergos, doulos. Fala um pouco sobre os diáconos, pastor, o senhor que participa da comissão, né, para a ordenação de pastores e tal. O pastor já definiu os termos gregos aqui para servo, né, e diácono está dentro dessa terminologia, é um servo, né, e a instituição dos diáconos está bem explícita ali em Atos 6, onde fala sobre uma necessidade prática que a igreja tinha de servir as mesas, de suprir ali a distribuição dos alimentos para os helenísticos e também para os gregos, na verdade, e para os judeus, e os apóstolos não conseguiam dar conta dessa função. Então foi se instituído ali os diáconos. Mas helenista me serve, porque na verdade eram judeus helenizados. Judeus helenizados. É que a questão do helenístico acaba sendo dentro da cultura grega. Né? Mas a dificuldade era essa.
havia acepção. Eles são judeus, mas não são judeus tão puros como nós. É isso que eles queriam dizer. Existe uma dificuldade social. É exatamente como hoje, irmão. Desculpa te interromper, já Não, interrompendo. ótimo, essa discussão é boa. É a mesma coisa como hoje. Não, fulano é crente, mas não é crente como eu, porque ele não está dentro da mesma caixinha que eu estou. Ele não está dentro dos mesmos limites que eu me imponho. Não são os meus limites, não são os de Deus, né? Não, porque existem coisas que eu mesmo tenho coisas que eu não pratico. Eu não pratico, mas a Bíblia não proíbe. Mas eu não pratico por uma questão de idiosincrasia, uma questão minha. Não é? De cunho pessoal. Então ali, os judeus se consideravam puros, os judeus com comprometimento hebreu, diferente daqueles que eram helenizados, que adotavam costumes de vestimenta, de comportamento, de aparência. Durante muito tempo dizia, tudo que vem dos Estados Unidos não presta. Vem do norte, é do norte que vem, não presta. Irmãos, sabe? A teologia não presta. O que vale é a palavra, né? Continua. Essa discussão é interessante, porque a igreja primitiva e os apóstolos, eles deram atenção para essa discrepância social que tinha na igreja. Eles não fizeram vistas grossas, eles convocaram um concílio e propuseram uma solução ali, foi a instituição dos diáconos, e que eles tinham que ter algumas qualidades, algumas características. Está em Atos 6, tinham que ser homens de boa reputação, dentro da comunidade e de fora, homens cheios do Espírito Santo. E ali se institui os diáconos, e Paulo vai sistematizar essa função diaconal nas suas epístolas a Timóteo, tanto em 1 Timóteo, 2 Timóteo, as epístolas pastorais, dizendo das qualificações que o diácono tem que ter, né? De como deve ser o seu procedimento. Então ali a gente encontra um manual bíblico de como deve ser a característica e o trabalho do diácono. Tem muita coisa a se falar, né? Por exemplo, na igreja hoje, é correto você fazer escadinha? Obreiro, cooperador, obreiro, diácono, presbítero ou não? Plano de carreira? Plano de carreira? Não é bem assim, né? Mas algumas igrejas entendem que deve ser. O Alessandro fala um pouco sobre a Pangeia. Pangeia é a teoria que fala que os continentes estavam ligados e se separaram. É isso? Não é? Na ocasião do dilúvio, né? Isso. Alguns entendem dessa forma. O que o irmão Franco estava perguntando, conseguimos ofertar e dizimar com salário mínimo? Irmão Franco, dízimo e oferta não é uma questão de valor, é uma questão de fé. Você crê, o dízimo é antes da lei. Aliás, muita gente coloca aquele texto de Malaquias, eu acho até complicado falar sobre dízimo só no texto de Malaquias. Por quê? Porque se você pegar o versículo 6, você vê que as pessoas se afastavam de Deus, e não é exatamente por conta do dízimo só. Não é? É uma série de situações. Agora, isso é uma questão de fé, não é uma questão de valor. Então, eu entrego dízimo, né, do que eu recebo. Tem gente, mas é do bruto ou do líquido. Mas você recebe dízimo do quê? Você dízima sobre o quê? Sobre aquilo que você usa. Então não é uma questão de valor, questão de fé. Vamos lá, pastor. O Marcelo, vou repetir aqui o telefone, 11933397799, 11933397799. Tá? Tem o Dino está aqui na live dizendo, peguei o bonde andando. É possível rever? A live está no meu Facebook, mas eu vou colocar também, porque eu faço uma edição, coloco uma abertura bonitinha lá no meu canal do YouTube, Pastor Roberto Cruvinel. Se inscreve, porque aí você aciona o sininho, né, as notificações. Hoje à noite, se Deus permitir, essa live de hoje já vai estar disponível com o pastor Richard Godoy, tá ok? Pastor Richard Godoy, que é professor do Seminário Batista Independente, pastor sênior da Igreja Batista Atos 29 em São Caetano do Sul, uma igreja abençoada.
é o líder da ONG Mãos que Abençoam e é meu amigo já quase, tá indo para quase 20 já, ou não? Há mais de 15, viu, pastor? Acho que Você continua o mesmo, irmão. Só os cabelos aqui. Né? Né? Nós temos algumas divergências, viu, irmãos? As divergências nossas não são teológicas, as nossas divergências são esportivas. Mas o amor de Deus cobre essas diferenças e até algumas transgressões, não é, pastor? Amém. É verdade ou não é? As divergências são verídicas. Verídicas, muito bem. Irmão, o Marcelo gostaria de saber sobre as imagens de animais no livro de Apocalipse. São simbologia, reinados ou reinos que surgirão futuramente. Interessante, irmãos. Deixa eu até mandar um abraço aos meus alunos do Seminário Quírios. Terminamos ontem a última prova de hermenêutica. E eu quero mandar um abraço a todos os meus alunos. E uma aluna chamada Makir, ela escreveu as frases dos professores, frases de efeito, frases que chamaram a atenção. Eu falei que eu ia ler hoje aqui, mas eu não consigo, eu preciso imprimir, Makir. Se Deus me der graça, eu leio isso amanhã. Mas foi muito bom. E existem 3 tipos de linguagem, não é? Linguagem literal, figurada e simbólica. Pode falar sobre essas questões aqui dos animais? Hoje bastante perguntas sobre escatologia, e o livro de Apocalipse, onde se concentra a maior gama de assuntos escatológicos na Bíblia, ele é todo simbólico, ele tem muita linguagem simbólica. E conhecer um pouco desses símbolos é a chave hermenêutica para a gente poder interpretá-lo. Esses animais, eles são linguagem figurada. Por exemplo, se a gente pegar o Apocalipse 13, né, que fala sobre a besta que sobe do mar, que tem 10 chifres, 7 cabeças. E aqui muitos históricos interpretam como as colinas de Roma. Mas é simbólica. Sim, são simbólicas. Não é figurada e nem literal. Nem literal, uma linguagem simbólica. E depois fala sobre a besta que tinha semelhante ao leopardo, com pés de urso, boca de leão. Então aqui está mostrando que os reinados que foram simbolizados, os impérios que foram simbolizados por esses animais no passado, pelo profeta Daniel, aquele poder que aqueles imperadores tinham vão se concentrar numa pessoa que é o anticristo. Então ele vai ser ali a representação máxima do governo diabólico, de um governo humano, como foi da Grécia, como foi da Pérsia, como foi da Babilônia e como foi de Roma. Esse governo humano maligno vai se concentrar na pessoa do anticristo, porque ele vai receber o poder do dragão que está aqui. Então, esses animais, eles têm uma linguagem, como o pastor Cruvinel disse, simbólica, eles simbolizam uma realidade. Maravilha. Vamos continuar. O Ismael de Guarulhos, ele pergunta, antes do Ismael, eu quero dizer a Daniela e Cristina Ferreira Soares, a paz, pastores, mais um dia de aprendizado e sabedoria, amo esse programa. Amém. Irmão, deixa eu dizer até que vocês podem até discordar, se você quiser discordar de uma colocação aqui, só para a gente ampliar o ensino, mas colocando um texto bíblico e um resumo do texto bíblico. Eu discordo por causa do texto tal. Ótimo. Não é? Texto tal que no meu entendimento significa tal, mas coloca teu nome que não seja fake e nem robô, né? E a gente vai trabalhar esse assunto aqui com vocês, tá ok? Daniela, paz, queridos pastores, mais um dia de aprendizado, maravilha. Olha, tem bastante gente na live, compartilha aí a minha live. Roberto Cruvinel, muito obrigado. Quero pedir que você entre no meu Instagram, @RobertoCruvinel, @RobertoCruvinel. O Ismael, nós falamos disso ontem com o reverendo Heber. O Ismael pergunta, a Bíblia nos ensina sobre batismo infantil? Onde? Qual o texto? Não tem onde, nem qual o texto, porque a Bíblia não ensina pé do batismo, né? Pé do batismo faz uma alusão equivocada à circuncisão. O que você acha? Olha, eu acredito que o ensino do batismo de infantes é um ensino herégico, é um desvio doutrinário que não tem fundamento bíblico.
né? Porque a questão do batismo cristão é arrependimento e fé. Isso é explícito em vários textos bíblicos. Eu acredito que algumas denominações têm isso como tradição, mas não há sustentação bíblica. Eu vi uma exegese disso, exegese, na verdade. O que é a diferença de exegese e exegese? A exegese é você tirar do texto que o texto diz, usando inclusive as línguas originais. A exegese é tentar colocar, interpolar no texto o que o texto não diz. Não é? Inclusive, hermenêutica é ciência e exegese é arte. Porque a hermenêutica é ciência porque propõe ferramentas para a interpretação bíblica, e a exegese é uma arte do ponto de vista de que o exegeta tem que ter habilidade para usar essas ferramentas para alcançar o sentido correto. Agora, é muito interessante ver que a forçação de texto, né? É a questão que o pastor sempre fala sobre o dogmatismo. É. Né? A pessoa está presa a um dogma denominacional e ela quer justificar aquilo a qualquer preço. Aí pega lá Atos 16, foram batizados o carcereiro, a sua família e todos. Mas e nessa família se tivesse alguma criança? O texto não está dizendo isso. Então força-se aliás, crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, não é uma oração, não é salvação por osmose. Não. Será salvo, aquele texto está falando que será salvo da morte. Da morte por conta da questão romana. Sim. Não é isso. Porque o carcereiro, tanto que o carcereiro tentou tirar a própria vida. Exatamente. Porque os prisioneiros iriam fugir. Né? Ele falou, eu vou morrer mesmo, então... Olha, o Estevam Moraes, o programa está de parabéns, muito conteúdo. O Braulio, me perdoe se entendi errado, mas se Sansão se suicidou porque ele aparece na galeria da fé. Justamente, essa é a questão. Não é? Ele derruba o templo de Dagon, sabendo que provavelmente não iria escapar daquilo. Não é? Ele é considerado em Israel um herói de guerra, né? É um herói Esse programa é um luxo teológico. Obrigado, irmão querido. Olha, pode até contradizer, na boa, tranquilo, tá? Só que primeiro, tem que ser respeitoso. Segundo, dá texto bíblico. Quando eu dou aula, quem já me viu dando palestra, irmão, palestra durante muitos anos, eu sou menor dos meus irmãos, mas eu sempre digo o seguinte, vocês podem me contrariar à vontade, com a Bíblia aberta, corretamente interpretada, porque teimosia não é teologia. Ótimo. Amém? Teimosia não é teologia. Meu nome é Washington, sou livre pensador, gostaria de saber como saber que língua estranha que é falada na igreja é estranha mesmo. Washington, que está entrando pelo perfil da Andréia, deixa eu te dizer, um pouco complicado, porque é uma questão muito subjetiva. Certo 1 Coríntios 14, 2 e outros textos falam da língua estranha. E 1 Coríntios 12 fala de outras línguas. Agora, discernir cada uma, portanto, eu dou um discernimento de espíritos, não é? Exatamente. E o texto também fala que aquele que ora em línguas, ele deve orar também para que possa interpretar, para que assim a igreja seja edificada. Se for um caso só de avaliação pessoal, é interessante a pessoa cuidar da sua própria espiritualidade, deixar que cada um cuide da sua, justamente. Mas se é alguma coisa que está trazendo um desconforto, aí... Aí a Bíblia mostra que você pode analisar o que está sendo dito, né? Exatamente. Ivone Gabriel, pastor, o que é Talmud? Talmud é a tradução, tradição oral da interpretação do Torá. Do Torá. Então, dentro do Torá, que são os 5 primeiros livros ali do Antigo Testamento, ou Pentateuco, existia a interpretação rabínica, dos rabinos, e essa interpretação rabínica é conhecida como Talmud, né? A tradição oral da interpretação do Torá. Maravilha. Pessoal, muito grato. Aí tem muita gente aqui na live, gente. Viviane, Daniela. Daniela diz: a paz, queridos pastores. Mais um dia de aprendizado. Amo esse programa. Maravilha. Acho que é Ceissa Leme. Deus abençoe sempre. O Franco está agradecendo pela resposta. Então essa é a nossa intenção. De ajudar você. De ajudar. Esse é o presente da Rádio Musical FM. Deus colocou no coração da família Apolinário.
estes programas que vão abençoar você. Olha, o debate para ampliar as ideias com ideias que são ideias sobre determinados assuntos, que são ideias que se polarizam, mas que é importante para te fazer ver, porque se você, irmão ou irmã, só consegue conversar com quem pensa igual a você, é fraco o seu conhecimento, é frágil a sua teologia. Por quê? Porque você tem que travar conhecimento com as pessoas que pensam diferente de você. E o debate teológico com Cláudio Apolinário é para isso. As entrevistas de sexta-feira no Papo Tudo de Bom, também para que você possa, dentro de um assunto, daquela visão fluida da entrevista, não é? Possa também aprender. Depois o Teológico, primeira edição, tira-teima, né? Aquela pergunta que você manda para cá e rapidamente nós vamos, como numa pílula, dando a resposta, sem prolixidade. Depois, às 3 da tarde, é o programa devocional, com pastores que têm muita bagagem, que são comprometidos com o Evangelho. E depois, às 16 horas, a aula com o Teológico Segunda Edição, com o pastor Jamierson Oliveira. Por isso, irmãos, é um grande presente e eu espero que você esteja feliz por isso, tá ok? Olha, daqui a pouco o pastor Richard Godoy vai falar o endereço da ONG, da sua igreja, daqui a pouquinho, tá? Ele tem uma ONG, irmãos, que ajuda muita gente. Porque Deus é Deus de fazedor, Deus não é Deus de falador. Tem gente que fala demais, irmão, e faz de menos, faz pouco, não trabalha. Tiago diz, mostra-me a tua fé sem obras, eu mostrarei a minha fé através das minhas obras. Eu citei essa sua frase ontem numa pregação que eu fiz na igreja. Falei, um amigo meu, o pastor Coronel, sempre fala que Deus é Deus de fazedor e não de falador. Deus não é Deus de falador. E tem muita gente, irmãos, que na verdade é um lenhador e não um agricultor. Porque ele está tentando derrubar a árvore que Deus plantou. E eu quero cuidar dela. Eu quero cuidar dela. Tirar os bichinhos, dar aquela podar um pouquinho, para que ela possa crescer e dar fruto. Ligada, né? As varas que estão em Jesus, né, irmão? Produzem fruto. O Alexandre pergunta, Romanos 5,10, o apóstolo Paulo quer dizer inimigos em geral? Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então aqui, de forma objetiva, Paulo está tratando da doutrina do pecado original. E quando ele usa a linguagem aqui inimigo, ele fala da nossa condição, da condição da humanidade no geral, antes da redenção proposta por Cristo na cruz. Por causa do pecado ou da natureza pecaminosa que nos foi imputada em Adão, nós nos tornamos inimigos de Deus. A nossa natureza, né, Paulo fala que nós por natureza éramos inimigos de Deus, né, filhos da ira. Mas com a justificação proposta por Cristo na cruz, nós somos reconciliados com Deus. Então essa questão de inimigo aqui, não está falando do diabo nem de inimigo humano, mas da nossa condição humana antes da reconciliação com Cristo. Maravilha, irmão. O Eduardo, qualquer pessoa pode realizar batismo? Pergunta. Olha, dentro da questão pastoral, acredita-se que isso é uma administração pastoral da igreja. Então, isso não como uma doutrina bíblica, mas como uma doutrina pastoral. Então, o pastor, né, administra aquilo que são as ordenanças de Cristo, o batismo e a ceia, ou alguém com investido da autoridade do mesmo, né? Salvo algumas exceções. Biblicamente, na verdade, eram discípulos, né? Hoje, presbíteros e pastores batizam. É um bom costume, não é um... Eu acredito que é um costume eclesiástico e acredito nele, pastor. Mas não há uma regra bíblica que fala, ó, tem que ser o pastor que tem que batizar, né? Não há uma regra bíblica. Maravilha. Olha, o Márcio está dizendo, programa top, o Brasil precisa de teologia. Oh, glória. Irmãos, nós tentamos o máximo possível ajudar vocês. Egoimi roelá Christos ton adelphomu. É grego bíblico isso. Eu sou o menor dos meus irmãos. Bem por último. Na verdade, egoimi roelá Christos tus adelphos mu. Deixa eu fazer a flexão correta, né, irmão?
eu sou o menor dos meus irmãos. E vamos aí ajudando, trabalhando, para que todo mundo possa crescer na graça e no conhecimento, não é? Aqueles que querem, existem pessoas que não têm desejo de crescer em graça e conhecimento, não tem menor. E existem outros, inclusive, que atrapalham. São como Tobias e Sambalate, né? Que estão dizendo, para de fazer a obra, desce daí, para de construir o muro. Não é? Mas estamos aí chegando ao final. Pastor, quem quiser te conhecer... Bom, rapidamente, só uma outra para Manuel. Quem era a mulher de Caim, era filha de Eva? A mulher de Caim provavelmente era filha de Adão e Eva ou de algum dos seus filhos, porque o texto bíblico ele vai tratar dos primogênitos ou de alguma história que era importante na questão da redenção. Então, quando Caim de fato mata Abel, Adão e Eva já tinham filhos e filhas, e esses filhos e filhas já poderiam ter filhos. Então, de fato, não dá para a gente precisar se era uma filha direta de Eva ou se alguma dos seus irmãos, mas de fato vem ali todos de Adão e Eva. Baseado em Gênesis 5, né? 5:4, não é? Nós podemos dizer isso. Pastor, quem quiser te conhecer sua igreja, aliás, como faz? Ou te convidava a pregar, como faz? Pastor, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de participar desse programa e desejar que ele continue sendo essa ferramenta que tem sido, uma ferramenta preciosa nas mãos do Senhor, que o Senhor continue te capacitando. Eu sou pastor ali na Igreja Batista Atos 29 em São Caetano e presido a ONG Mãos que Abençoam. Eu queria falar que você pode conhecer a nossa ONG ali nas redes sociais. ONG Mãos que Abençoam, tem Instagram, tem o Facebook, tem o site também. E o meu telefone pessoal é 97999 3230. 97999-3230. Amanhã, sexta-feira, dia 20, nós estaremos realizando uma ceia de Natal com coral, com entrega de sacolinha para as crianças e também uma ceia para cerca de 300 pessoas ali na comunidade do Haiti. Que bênção! E a gente tem feito isso com a generosidade dos irmãos que têm nos abençoado e têm participado conosco desse projeto da Mãos que Abençoam. Tá bom, meu telefone, como procurar? Procurei ONG Mãos que Abençoam. Você pode procurar no Instagram, no Facebook. E o meu telefone, mais uma vez aqui, com a cortesia do pastor, eu vou deixar. É 97999-3230. Também é o WhatsApp e você pode entrar em contato comigo. Maravilha. O Michel está dizendo aqui, ó, tem pessoal que não responderam minha pergunta, amanhã eu mando de novo, tranquilo, pode mandar. O Michel diz, a paz, pastores, programa fenomenológico, tenho aprendido muito com vocês. Michel, Assembleia de Deus, Pai Piraporinha. Bom, deixa eu dizer aqui, para essa pausa foi a foto, viu, irmão? Olha, irmão, deixa eu dizer aqui, quer me convidar para dar uma palestra na sua igreja? Eu explico como funciona o meu ministério. Esse telefone, esse número não é para perguntas é só aqui na rádio, e nem manda inbox, manda aqui para a rádio, tá, irmãos? 11 967 66 5787. Vou repetir. 11 967 66 5787. Vou repetir mais uma vez. Meu WhatsApp, 11 967 66 5787. Deixa eu dizer a você, me segue no Instagram, tem onde eu vou estar pregando, fotos, muitas informações do nosso ministério. @Roberto Cruvinel. @Roberto Cruvinel. No meu site, nós temos, além de todos os meus contatos de mídia social, você vai encontrar estudos lá, estudos sobre ceia, sobre ministério de mulheres, não é? Estudos substanciados. Você não é obrigado a concordar com tudo, não, mas se você quiser baixar gratuitamente, entra lá, pastorrobertocruvinel.com.br. Deixa, por favor, uma mensagem para mim, pastorrobertocruvinel.com.br, tá ok? Dizer também que, se Jesus permitir, estaremos aí sábado na cantata em nossa igreja, Rua Guanabara, 155, Jardim Planalto, em Arujá, às 19 horas. Trabalho maravilhoso. Leve alguém que não é crente, vai ser muito bom, tá ok? E dizer a você que Jesus é bom, Ele é fortaleza em dia de angústia, quando se confiam nele. O Senhor abençoe, fique na paz, Deus abençoe, em nome
de Jesus.